Estamos com uma proposta de uma mineradora foi entregue esse ano, eles estão avaliando para ver se eles vão financiar um projeto. Eu apresentei essa proposta num simpósio em São Paulo, o pessoal adorou, mas aqui eu ainda não consegui fazer a cabeça de ninguém. Vamos ver se vocês me ajudam nessa parte, né? Esses dados são um pouco antigos, tá? Eu teria que atualizar esses dados, né? Mas dá uma ideia de quanto carvão é produzido nos 3 estados aqui do sul, né? E fica bem claro ali que Santa Catarina é a que tem a maior área de carvão, né? Aqui são as áreas degradadas em Santa Catarina, aquelas que oficialmente registradas somam no total perto de 6.000 hectares, né? É 5.500 e alguma coisa. Isso na época, não sei se esse número hoje ainda é o mesmo, né? E então é dividido em áreas de mineração a céu aberto, depósitos de rejeitos, e naquela época 30% dessas áreas estavam pelo menos parcialmente recuperadas. Significa que pelo menos foi plantada uma grama naquela área ali, certo? Então, os requisitos mínimos para uma recuperação ambiental, né? Cobertura com camada de terra, que no caso do bambu poderia ser uma camada bastante modesta, tá? Qualquer meio metro de terra aí já resolve, né? Drenagem das águas pluviais, tratamento e monitoramento dos efluentes líquidos, se tiver, e revegetação arbustiva ou de preferência arbórea, né? O bambu, como tem tantas espécies diferentes, a gente pode escolher o porte do bambu que a gente quer plantar, se é um bambu menor, um bambu grande, né? E aqui eu estou repetindo aquilo que eu já tinha falado, né? É uma cultura um pouco exigente. Aqui a gente, por segurança, está falando 1,5 metro de terra, mas não precisa tudo isso. Meio metro de terra já é mais do que suficiente. Né? E o bom é que tem um retorno econômico, né? Quer dizer, você planta esse bambu, ele recupera a área e ao mesmo tempo te dá um rendimento, né? Seja na forma... A gente não sabe se seria legal o broto, porque a gente não sabe que minerais que seriam absorvidos pelo broto, então isso teria que ser estudado, né? Mas se não é esse o rendimento, o como, com certeza, pode ser usado na energia ou para outras coisas, né? E as vantagens adicionais aqui, né? Uma planta de rápido crescimento. Quer dizer, isso aqui são argumentos que a gente lançaria para quem é dono da terra, né, e que não conhece nada de bambu, então a gente usa esses argumentos para explicar para ele, né? Tudo isso nós já conversamos aí, tá? Eu não vou me estender aí. Os principais mercados, os usos, né? Isso também tudo a gente já falou, né? Perguntar sobre o tratamento do bambu. Tá, só um pouquinho, nós terminamos aqui já falando disso. Então, as espécies, no caso aqui de Santa Catarina, que espécies poderiam ser recomendadas para as áreas degradadas de carvão, né? Então, em terrenos planos, né, a gente recomenda o vulgaris e o tudotes, que são 2 espécies muito fáceis de propagar, de fazer mudas, né? O guarda-taguara e o guarda-angustifora são espécies nativas, e nas encostas, de preferência, seriam os bambus alastrantes, né? E aqui estão os serviços que a Bambusque poderia fornecer para quem quiser fazer isso, né? Achei muito bacana quando o senhor compartilhou com a gente que o bambu ele também era usado para segurar as encostas, né? Sim. A parte de taludes. E os taludes, eles são um grande problema nas áreas de recuperação de
carvão, porque como muitas vezes tem rejeito, eles colocam, né, uma camada de argila, camada de terra, quando necessário uma outra camada de argila e outra camada de terra. Então acaba que essa área de recuperação ambiental ela se torna uma montanha, Sim, né? Ela não sim. fica uma área plana como era antes, Sim, ela acaba se sim. tornando gigante. E aí muitas vezes eles plantam as gramíneas, elas demoram nesse desenvolvimento e elas acabam caindo, né? Acontece a erosão dessas áreas. Antes de desenvolver a planta, ela já acaba caindo. Já tem erosão. Isso é super comum se a gente for para Siderópolis e Uruçanga, a região de Santana, que está sendo recuperada agora, a região de Siderópolis, acesso a Treviso, a gente vê isso com frequência. Certo. Você tem algum envolvimento nessa recuperação? Então, eu sou estudante, né? Eu Sim. trabalho na Formos, mas eu estou finalizando o meu mestrado em Ciências Ambientais. Certo. Então, acabei estudando um pouco dessas áreas e escrevi um artigo para as mineradoras lá da região de Criciúma Sim. sobre o uso futuro de áreas degradadas. Sim. Até posso compartilhar depois o artigo e o livro que ele foi publicado também. E aí, a minha abordagem foi muito mais sobre o uso social, né, das áreas degradadas para fazer atividades esportivas e diferenciadas da gramínea, que já era para o cultivo e para gado, né, entre Sim. outras culturas. Então, por esse motivo... Mas que tipo de planta está sendo usado basicamente? Hoje, basicamente, é grama para gado. É uma espécie de gramínea chamada de braquiária. Sim. Para revestir a camada superficial das camadas de rejeito. Né? Então, Isso. colocada a camada de rejeito, acima da camada de rejeito colocada uma camada de saiba, e em cima disso planta-se as gramíneas. Certo. E quanto à recuperação da área? Vamos dizer, quanto tempo demora para ela incorporar a matéria orgânica e... Isso aí vai depender muito de continuidade do manejo que vai ser dado. Porque na maioria das vezes, o que está colocando é que essas áreas não são essa parte de solução do problema, que é o rejeito da mineração, ela já colocou que são feitos tipo pirâmides, né? A qual vai fechando no início e essa pirâmide no entorno vai sendo revestida com essa gramínea. Certo. E aquilo vai ficar ao longo do tempo. Então não é feito mais nenhum tratamento além dessa cobertura com essas gramíneas. Então o que se espera desse manejo é que essas gramíneas se desenvolvam rapidamente para haver a cobertura desse solo e que não haja futuramente uma erosão e um carregamento desses materiais para os mananciais hídricos. Mas embora seja um manejo bastante adotado para fazer essa adequação dessas áreas de rejeito, ela acaba sendo muito frágil do ponto de vista ambiental, da sustentabilidade disso. Né? Então, o que ela colocou, eu até tive a oportunidade ontem de participar de uma vistoria lá na Carbonífera Catarinense, onde houve lá o acidente ambiental. Sim. E essa situação que se tem hoje, dessa atividade em específico, a gente pôde perceber lá que existe muita fragilidade, embora há uma certificação de ISO daquela atividade, que tem um licenciamento extremamente rigoroso para a continuidade daquela atividade, mas pequenos detalhes que poderiam ser tomados e que eu acho que essa certificação deveria ter exigido, foi concordado que aquilo estava correto, mas que na verdade acabou causando um dano ambiental, um dano isolado, digamos, né? Porque isso é muito difícil de acontecer e provavelmente levará mais tempo para que isso aconteça. Mas no âmbito geral, poderiam-se ter situações melhores de prevenção que não ocorreria esse dano ambiental ou outros que ainda possam ocorrer. Né? Mas especificamente dessa situação do que é feito o tratamento do rejeito hoje, poderia-se sim ter uma possibilidade de adotar técnicas evolutivas, não só da cobertura atual como se faz hoje. Porque o que se faz hoje é fazer camadas de rejeito, cobre-se com aquela certa gramínea, e aí faz intercalação às vezes de pecuária e outras culturas nesses locais. Então, se consolidasse essa continuação do manejo com a adoção talvez do bambu, dessas espécies menos pesadas, com alturas menores, porque como já se torna esses campos de rejeito, eles são direcionados em forma de pirâmide. Então, se colocar muito peso em cima, talvez acaba se desestruturando também essa questão de tamanho. Mas existem, como o senhor colocou, espécies de menor tamanho, de padrão mais rasteiro do que propriamente arbustivo, né? Mas isso poderia sim ser uma possibilidade plausível de evoluir na contribuição
contribuição de manutenção desse Sim, sistema. não, e a ideia é não apenas estabilizar aquilo, digamos, do ponto de vista ambiental, mas nós temos um rendimento, entende? Ele poderia ter um aproveitamento econômico daqui, né? Não se contentar apenas, eu preciso fazer porque a lei está me exigindo aqui e Então, tal. o uso econômico hoje eles já fazem, mas por intermédio de pecuária, né? Porque como ela é feita a cobertura vegetal, e essas braquiárias, digamos, Aí coloca gado, pela né? exótica, sim, depois se coloca gado. Mas também, de certa forma, tem que se fazer um manejo adequado, porque se colocar muito gado, acaba estruturando o talude também, é mais favorável ao acontecimento de erosão. Então, de certa forma, tem que se estudar um pouco melhor isso. Mas O já gado há, provoca sim, erosão, nessas áreas né? de rejeito, se trabalhar com pecuária também. Certo. Deixa eu entender, por exemplo, essas gramíneas, elas absorvem determinados materiais, ou sais, tem metais pesados ou não? Sim, provavelmente sim, embora as análises que são apresentadas do rejeito, eles já falam que o material é lavado e tal, e seria um material particulado fino, né? Mas esse é um procedimento que não é mais adotado hoje, porque esse material particulado fino eles não estão fazendo mais os TAC, os termos de ajuste de conduta que eles têm feito, tem exigido que eles levem de novo aquele material particulado para onde ele foi captado. Então, grande parte do resíduo hoje das carboníferas estão sendo, de novo, transportado para onde ela foi captada, para o subsolo, novamente. Então, a evolução dessa atividade econômica está diminuindo essa questão de rejeitos, né? Mas o que se tem hoje é, sim, um passivo, que pode, sim, estar transmitindo por intermédio da captação dessas gramíneas para suas folhas, isso está sendo alimentado no animal, que a gente vai alimentar isso depois, e aí envolve uma outra discussão que vai longe. Existe uma tese de doutorado em Ciências da Saúde, que foi feita uma pesquisa, e o pesquisador, né, durante os 4 anos de estudo dele, ele avaliou, ele plantou alface, plantas normais, né, e comestíveis, em 3 terrenos diferentes. Um era uma área degradada, um depósito de rejeito recuperado. A outra era uma área que era degradada, eles retiraram toda a camada de carvão e recuperaram. Ele plantou em cima. E o outro foi em cima do rejeito mesmo, onde muitas pessoas construíram casas. Assim. E nas 3, ele teve índices diferentes de metais nas plantas, né, porque ele fez a avaliação da planta e também das lesmas, né, dos animais que se alimentavam delas. Então, existia níveis de absorção diferentes, né? Então, ele percebeu ali, óbvio que na área que não foi recuperada, que era a casa lá que estava construída, o nível de absorção era muito maior, tanto na planta quanto nos animais. E também nas outras áreas, aí foi uma sequência, assim. Então, existe um nível de absorção. É pequeno, mas ele existe. Ok, eu acho que está faltando, talvez, a gente ter uma oportunidade de conversar com pessoas ligadas a essas empresas, né, e passar esse recado para eles, né. Então, a gente se dispõe, se for criado um momento, né, de a gente fazer acontecer um encontro desses, a gente está à disposição, né. É uma forma de... não sei, provavelmente essas empresas gostariam já de receber um pacote pronto, né, tipo a receita, faz assim, tal. Isso a gente não tem, a gente teria que desenvolver junto com eles, né, uma forma de trabalhar, também respeitando o interesse deles, né, porque eu acho que não adianta impor uma metodologia que não seja do interesse deles, né. Acho que um canal mais direto, talvez, não sei se o Michael também conhece, seria pelo CIESESC, que é o Sindicato das Indústrias Carboníferas, né? Sim. Eu não tenho acesso hoje na site. Eu não trabalho nessa área, também não sou nenhum especialista, mas eu acompanhei o monitoramento feito nessas minas e aí conheci um pouco mais a evolução disso, mas eu não trabalho na área, embora tenha contribuído em relatórios ambientais nesse sentido. Nós estamos agora, no próximo ano, 2015, nós pretendemos criar um grupo de produtores de bambu aqui em Santa Rosa de Lima, né? A ideia é juntar um
número, sei lá, 10 ou 15 ou 20 produtores, né? A cooperativa daria a garantia a esses produtores de comprar a produção. A ideia é para fazer para broto, né? E como já existem, as agroindústrias já estão prontas, né? Eles fazem conservas e tal. Então, a parte mais difícil está lá. O mais fácil é plantar e... Seria em parceria com a Agrec? Isso, exatamente, né? Então, eu já tenho muitos anos que tenho contato com o pessoal da Agrec e agora parece que amadureceu a ideia e a partir do ano que vem nós queremos atacar isso, né? E aí, tendo plantios para mostrar, fica mais fácil também, né? Quer dizer, levar a pessoa lá, olha aqui, ó, é assim que funciona um plantio de bambu e tal. Que falar só na teoria é uma coisa, né? Então, talvez o momento ainda não é bem o ideal para a gente atacar isso, mas o importante é que a ideia vai se espalhando, né? E que a gente procure uma solução desse tipo. Professor, é bom a gente comentar que aqui, para essa nossa região, essa questão ambiental seria uma grande contribuição que a gente poderia dar, que já havia comentado, né, nessa questão da recuperação dessas áreas. E eu acho que, inclusive, isso traz o interesse das próprias mineradoras, né, minimizar os custos de multas que eles têm tido e resolver, de fato, né, essas questões ambientais de uma maneira permanente e até agregando essa questão social, né, porque envolveria ali inúmeros trabalhadores que poderiam estar se beneficiando disso, né. Fora isso, até a utilização desse mesmo material na própria... como próprio fornecedor de energia para a própria, né, geradora aqui. Fecha a cadeia. Exatamente. Ok, tinha uma pergunta sobre tratamento, é isso? O que você gostaria de saber? Quero saber como se faz agora o tratamento e como faz esse tratamento. Tá. Infelizmente não existe um método padrão, né, porque existe uma diversidade tão grande de espécies, né? Até a própria forma ou as dimensões do bambu influem no tipo de tratamento. Por exemplo, um bambu que tem uma parede muito grossa é bem mais difícil de tratar do que um bambu fininho, né? Então, se desenvolveu várias técnicas adequadas para determinados grupos de bambu, tá? Algumas espécies, por exemplo, essa que já foi citada aí, de usar o maçarico, né? O uso do maçarico só é legal para bambus alastrantes, né? Eles têm essa característica de que quando você aquece ele rapidamente, ele solta a seiva, né? E a superfície dele fica assim, parece envernizado, né? Você, não sei se na sua técnica usa também com óleo diesel, né? Então passa o maçarico, logo em seguida um pano com óleo diesel em cima, parece que alguém passou um verniz ali, e que é o produto natural, Mas né? como que eu fiz algumas peças... Aí você faz isso com outra espécie, não fica legal, fica tudo manchado, sabe? Então, algumas espécies se prestam para essa metodologia, né? Mas, professor, essa não seria a cura, que significa a secagem do bambu, e o tratamento seria com um imunizante, um inseticida, através de absorção? Sim. Então, tem várias etapas que a gente precisa analisar. Primeiro é secar, isso é básico porque todo bambu que a gente pretende tratar, e por que tem que secar? Mesma coisa da madeira. Por que é importante secar? Porque aí o fungo não tem muita chance, né? Quer dizer, uma madeira bem seca, o fungo dificilmente entra. E o limite ali é em torno de 15% de umidade, né? Quer dizer, se você consegue ficar abaixo de 15%, dificilmente o fungo vai atacar, né? Então, a secagem do bambu, em geral, é feita na sombra, né? Eu já tinha explicado que o sol acaba rachando o bambu, então tem que ser na sombra, num lugar bem ventilado, né? E depende um pouco da temperatura do lugar e tal, mas essa secagem pode demorar 1 mês ou 2 meses ou mais, né? Em climas mais frios,
leva 4 meses para secar o bambu, né? Mas essa técnica do maçarico estaria incluindo um método de secagem, ou ele seria também um modo de tratamento? Tá, eu já chego lá. Então, essa secagem é básica. Qualquer tratamento que você faça, por exemplo, um tratamento a úmido, né, envolvendo água e tal, no fim você vai ter que secar. Certo? Quer dizer, a etapa final provavelmente é a secagem do bambu. Né? A não ser que você use uma técnica que não envolve líquido, que não encharque o bambu novamente. Tá? Então, o maçarico, ou tem gente que usa um forninho, né? Ou no braseiro também, né? Fica rodando o bambu em cima do braseiro e tal. O que acontece? O amido, não só a seiva sai lá de dentro, né? Que a seiva o que é? Basicamente é água com um pouco de açúcar, né? Está circulando dentro e sais minerais, né? Mas o amido, ele está dentro do bambu na forma sólida. Eles são grãozinhos de amido que ficam dentro dos vasos, né? E, inclusive, tem aquela história, vocês já devem ter ouvido falar, que se deve colher o bambu só no inverno, nos meses sem erva, né? Isso é válido para a seiva, porque a seiva se movimenta livremente nos vasos, né? Mas o amido não. O amido está preso lá dentro, né? Então, para o amido tanto faz se você colheu esse bambu em lua minguante, ou se você usou no inverno ou não, sabe? Isso para o amido não faz diferença nenhuma. Mas, usando o maçarico de certa forma solubiliza também o amido, tá? Então sai a seiva e junto sai o amido também. Pelo calor, ele acaba se liquefazendo ali e sai junto, né? É uma forma de tratamento, porque você está tirando dos fungos, insetos, você está tirando o alimento, né? Mas isso não imuniza o bambu. Quer dizer, uma segunda etapa depois é você injetar no bambu um produto que evite a contaminação posterior, tanto do fungo quanto do inseto, tá? Em geral, o produto menos agressivo em termos ambientais e também para a saúde humana é o bórax, né? São produtos à base de boro que não são muito solúveis em água, certo? Tem uma certa dificuldade para dissolver em água. E o bambu, bem diferente da madeira, né? O bambu, como ele não tem fibras transversais, né? Só longitudinais, é difícil você fazer a difusão dos produtos dentro do bambu, né? Então, se você fizer o corte do bambu, né? A seção dele, talvez 5% da área dele é ocupada com vasos, né? O resto é tecido que você dificilmente atinge ele, entende? Você consegue injetar o produto dentro do vaso, né? Mas nos tecidos vizinhos é difícil de penetrar. A difusão é muito lenta, né? O bambu é muito mais difícil de tratar do que madeira, né? Então, para isso é bom o autoclave. O autoclave trabalha com temperatura alta e com pressão, né? Então, com isso você força a difusão, né? Você faz penetrar mais rápido dentro do tecido, né? Mas, infelizmente, as empresas que lidam com autoclave para madeira, né, normalmente usam produtos bastante tóxicos, né? O CCA, que é o mais usado, ele pode ser usado para bambu também, só que é um produto tóxico, né? Então, quem pretende vender um produto ecologicamente correto, ele dificilmente vai usar um CCA. Embora não seja um produto ilegal, certo? Mesmo ele sendo tóxico, ele é vendido comercialmente e tudo. Então, ele não é proibido de usar, né? Mas a Europa, por exemplo, já não aceita importar produto que vem com CCA, né? O que é CCA? É cromo, cobre e arsênico, né? Os dois primeiros são metais pesados e o arsênico nem precisa falar, né? É um veneno poderoso, né? Então,
Mas é efetivo, claro, é um tratamento que não tem fungo e inseto que, né, você imunizou aquilo para o resto da vida, com certeza. Mas é um problema também porque é um produto muito agressivo. Né? Então, vocês vão encontrar na literatura e na internet alguma coisa em torno de 40 métodos diferentes de tratar bambu. Né? Nenhum deles é assim muito fácil e a maioria deles não se aplica geral. Né? Se aplica para determinadas espécies e não para outras. Né? É por isso que eu tentei reunir esses métodos num livrinho, né, explicando para que serve cada método, porque assim não dá para explicar em 5 minutos. Né? É muito assunto para a gente conhecer. Né? Primeiro que tem que conhecer as espécies. Eu sempre falo para o pessoal, o melhor tratamento é você plantar a espécie certa. Né? Porque existem espécies que têm pouco amido, são pouco atacadas por fungo e inseto, e outras que são muito atacadas. Né? Então, se você começa já com uma espécie que é, vamos dizer, vulnerável, né? Aí você tem que botar um monte de veneno ali para poder proteger aquela espécie. Né? E outras, você não precisa tanto tratamento e consegue o mesmo resultado. Então, mas de qualquer forma, o tratamento do bambu sempre encarece o produto. Né? É uma etapa relativamente custosa, envolve o conhecimento de química, você tem que ter instalações adequadas para fazer isso, não dá para fazer no fundo de quintal, né? Se bate a vigilância sanitária lá, ou alguém já cria problema, entendeu? Então é melhor ter um técnico químico que entende do negócio para cuidar disso. Né? Tem que usar equipamento de segurança e tudo mais. Né? Então eu diria uma ciência à parte, é um estudo especializado, não é para leigos, não. Eu sei que há para artesão, ele gosta de fazer tudo, desde pegar o bambu no mato e tratar, né? Mas tem que ter cuidado, Ou a pessoa está se prejudicando a sua saúde, né? Ou está, de repente, até prejudicando os clientes, porque é difícil dar uma garantia no produto depois e dizer, bom, esse aqui dura 10 anos, dura 15 anos, né? Então, o que faz? O sujeito faz um tratamentozinho qualquer ali, vende o produto e acaba estragando o mercado, porque, né, no fim volta o inseto, o fungo ataca ali e aí o cara espalha, não compra daquele fulano lá porque o produto dele não presta. Né? Eu já vi muito disso. Né? Gente que faz móveis de bambu, vende e diz, isso aqui é garantido 5 anos, não vai atacar nada. Daqui a pouco você vê lá está o caruncho comendo o bambu. Né? E isso é ruim, porque daí desmoraliza o próprio bambu. Né? A pessoa fica com aquele conceito, bambu é coisa que não dura mesmo. Né? Então, e você sabe, aqui no litoral, só o que nós temos de cupim é uma enormidade. Né? Então, a maioria das casas está infectada com cupim. Você vai botar um móvel de bambu ali, em 2 tempos ele está atacado. O cupim ataca o bambu também. Meu Deus, né? Meu Deus. Tem um coleópterozinho que eles chamam de tigre, né? Aquele então é voraz, né? Você não vê nada por fora, ele faz um furinho e aí ele come por dentro. Quando você vê, está só um papel, né? Que mais, gente? Mas, se for do interesse, um dia nós podemos trazer um curso aqui sobre tratamento. É outra história. Não é o objetivo aqui desse curso aqui, é só para dar uma pincelada geral, né? Ter uma noção do que se trata. Até passamos um pouco do horário, mas também conversamos um pouco mais tarde. Tá bom? Questão, mais alguma questão? Não? Acho que só. Queremos agradecer a presença de todos, né? Agradecer a disponibilidade da Gabriela aqui. Obrigado por ter cedido o auditório. Agradecer ao Hans pelo curso, parceiro, né? Outros virão, né? Mas
esse foi só o primeiro, né? Vai dar a introdução. Então, só muito palmas. Obrigado. Pessoal, então, eu vou entrar em contato com vocês daí, porque a gente vai confeccionar um certificado sobre o curso.